Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Will. Eu sou a Nath. E não, esse vídeo não é sobre café da manhã em lugares bonitos, como vocês viram aí nos takes iniciais. Esse vídeo finalmente foi feito para mostrar para vocês a nossa Kombi, fazer o tour da nossa Kombi Camper. E onde que a gente está mesmo? Estamos em São Sebastião da Serra, um distrito de Brotas, e a gente está na margem da Represa do Patrimônio. A gente vai aproveitar esse lugar lindo para mostrar todos os detalhes da nossa Kombi, que vocês já pediram várias vezes em outras redes sociais e até mesmo aqui no YouTube, e a gente vai mostrar hoje. E depois de 4 anos, finalmente a gente chegou na configuração dentro da nossa Kombi, que na minha opinião está perfeito para o nosso uso de campismo do dia a dia. Enfim, vocês vão ver e vão acompanhar tudo com a gente. Quem acompanha a gente na outra rede social sabe que a gente fez várias reformas nela, muitas alterações ao longo desses 4 anos, e todas essas adaptações foram feitas ao longo dos nossos acampamentos e viagens, das necessidades que a gente tinha, né? E algumas coisas a gente contratou profissionais da área para fazer, porque a gente não sabia, mas eu acho que 90% do trabalho foi feito com as nossas próprias mãos, ou melhor, com as mãos dele. E o vídeo vai ser dividido da seguinte forma: a gente vai começar pela parte externa da Kombi, mostrando para vocês todas as facilidades e adaptações que a gente fez do lado de fora, falando da mecânica também um pouquinho, enfim, tudo isso. Depois a gente vai para a cabine, por último, a nossa parte do salão, onde a gente tem a nossa geladeira, onde a gente monta a nossa cama, e para finalizar, a gente vai falar para vocês do teto Star Roof e todos os benefícios que esse teto trouxe pra gente. Bora lá? Bora! Então, sem mais delongas, vamos logo a esse tour e aproveitar que o vento dá uma acalmada, porque a gente estava quase voando daqui. Bora lá, deixa eu mostrar para vocês a Kombi do lado de fora. Você vai aparecer aí no vídeo. Bom, galera, nossa Kombi é a Kombi Clipper, ano 1979, refrigerada a ar, motor 1600. Mantivemos a mecânica dela original, bem como também a caixa de direção original, tudo original. Inclusive as rodas também são aquelas rodas originais da Volkswagen. E os freios também. Os freios é uma modificação que eu quero fazer, colocar freios a disco nas rodas dianteiras. Já tiveram 2 situações que a gente ficou sem freio, e aí, galera, não foi nada legal. Sorte nossa que a gente conseguiu parar sem bater e sem danificar a Kombinha. Quando a gente comprou ela, a cor dela já era preta no documento. A única coisa que a gente fez aqui foi dar um talento na funilaria. A gente fez algumas coisas que precisavam ser feitas, enfim. E daqui a pouco a gente vai ter que fazer de novo também, né? Porque a massa é inevitável na Kombi, e do jeito que a gente anda aí pelas estradas de chão também, acaba torcendo, trincando, enfim. Aqui do lado de fora também a gente fez esse bagageiro. Eu fiz esse bagageiro aqui em casa, bagageiro só para pegar essa parte da frente dela, porque a gente instalou o teto Star Roof, que a gente vai falar para vocês no final do vídeo sobre esse teto. Então o bagageiro dela aqui pega todo o espaço aqui da frente. O que a gente carrega aqui dentro dessa maleta, que é a nossa maleta de ferramentas e utilidades para a Kombi. Aqui dentro dessa maleta tem caixa de ferramenta, tem aqueles compressores a ar, caso fure o pneu, caso precise calibrar o pneu. Enfim, entre outras coisas aqui. Essa daqui é a nossa mala de utilidades, mala de socorro da nossa Kombi. E também, já que estamos falando aqui do lado de fora da Kombi, o nosso toldo. Toldo também a gente fez em casa, totalmente artesanal, usando apenas cola, eletroduto galvanizado e lona de toldo mesmo, e corda também. Então a gente fez isso em casa, ficou um tamanho muito bom e ele ficou muito robusto, muito forte. Então o vento bate mesmo e ele fica firmezinho, a gente já pegou bastante chuva com ele e tem aguentado muito bem. A fixação do toldo é feita através de cintas catracas. Então eu fiz suportes que encaixam na canaleta da Kombi, escoro praticamente ele nessas hastes aqui dos eletrodutos, com um joelho, né, a gente chama lá no sul, mas é uma curva aqui da espessura do cano, e fixo ele com as catracas. Fica uma forma bem simples e fica muito forte mesmo. E aqui fora também uma das nossas facilidades preferidas é essa mesinha suspensa que a gente fez em casa, utilizando madeira de pinos, esse tipo de cinta e ganchos que vão ali encaixados na calha da Kombi. Essa mesinha é utilizada principalmente para ser a nossa pia, então a gente coloca a nossa pia aqui com a entrada e saída de água através de galões de 5 litros, e a gente pode utilizar ela aqui fora e lá dentro também. Lá dentro é um grande suporte para a gente, quando está chovendo, a gente não quer sair para fora da Kombi, a gente utiliza ela lá dentro. A gente optou por não colocar o nosso fogão fixo dentro da Kombi, nem o fogão e nem a pia, como vocês viram. A gente tem 2 fogões, um que a gente utiliza quando a gente vai ficar um pouco mais de tempo parado, que é o fogão ligado ao botijão de gás, e o outro que é aquele fogãozinho portátil com um gás em cilindro, que é bem fácil de usar e todo campista tem. E para finalizar aqui do lado de fora, as facilidades que a gente carrega na nossa Kombi, que a gente utiliza aqui do lado de fora, a gente traz as nossas cadeiras, são cadeiras de praias normal. A gente carrega também esse cooler aqui, que é 12 volts, então eventualmente se a gente vai sair, ficar um pouco mais de tempo afastado da Kombinha, onde não tenha ponto de energia ligado à Kombi,
a gente deixa ele ligado na nossa bateria estacionária e ele segura um pouco da refrigeração e mantém os alimentos aí refrigerados. E dando início na parte interna da Kombi, vamos começar aqui pela frente, pela cabine, que a gente fez algumas modificações que ficaram bem legais também. A começar pelo banco. A gente tirou aquele banco do passageiro que 2 pessoas ocupavam o mesmo assento, reduzimos ele, eu cortei ele, soldei e levei para o Gilberto, que é o nosso tapeceiro. O Gilberto fez o assento para a gente apenas com uma espuma, então não tem aquele sacolejo das molas da Kombi. E além disso, ficou muito mais confortável porque o Gilberto conseguiu dar uma curvatura ideal para o nosso corpo, que deixou muito melhor e muito mais confortável o assento. Aquele espaço que tinha, que sobrou no caso, como a gente reduziu o assento, eu fiz um console central. Não reparem no acabamento, porque é marceneiro de primeira viagem. Mas ficou muito bom, porque ele nos dá bastante espaço para guardar algumas coisas aqui dentro e também serve de apoio para o braço. Então eu tenho um apoio dos dois braços, tenho do lado direito e do lado esquerdo. Do lado esquerdo foi aquele apoio de braço universal para todos os carros, que eu comprei e instalei aqui do outro lado também. Outro item também que instalamos aqui foi porta-copos. Então temos 2 porta-copos aqui que garante o conforto para a hora do cafezinho e para aquela água gelada ao longo da viagem. Eu poderia ficar falando muito tempo aqui para vocês das cabines, porque eu adoro ela. Mas vamos lá, preciso falar para vocês das coisas que tem aqui dentro. Outra coisa muito legal que a gente instalou aqui foi esse porta-trecos. A gente vai deixar na legenda desse vídeo aqui o contato de quem fez. Ele faz tanto para a Kombi Clipper como para outras Kombis também. Facilitou demais a nossa vida, porque a gente deixa aqui óculos, carteira, celular e também dá um charme muito legal para nossa Kombinha. Bom, para finalizar aqui para vocês também, o chão da Kombi foi revestido com curvim. Aqui o painel também foi revestido com curvim preto. A gente revestiu em casa mesmo, tá? Os painéis de porta a gente fez novo, de acordo com o layout das nossas cores. O volante foi trocado, volante muito bom, também vou deixar o contato aqui de onde a gente comprou esse volante, lá na legenda do vídeo. E ele ficou um volante muito melhor que o original, porque a pegada dele é melhor e ele ficou um pouquinho mais alto. Então facilita para mim demais aqui, que tenho perna grande, na hora de trocar a marcha e utilizar os pedais. E o que eu julgo ser um acessório indispensável para a Kombi, quem tem Kombi sabe a dificuldade que é de fazer marcha. É essa alavanca aqui, a Runner. Você faz a troca dela em casa, você compra o kit, vem lá um manual de instrução super fácil de fazer a instalação dela, você faz a instalação e muda completamente a Kombi. A marcha fica justinha, como se você estivesse dirigindo um carro esportivo de câmbio curto. Fica muito bom. Quem não tem, invista, que vale muito a pena. A gente grava de um lado, aí joga as coisas para um lado, depois joga para cá, e daí vai de novo, e faz de novo. E ela ali arrumando maquiagem, Arrumando o e não sei o cabelo. que, e a tampa aberta lá atrás. Mas, o que a gente precisa falar pra vocês é que, ai, nossa, tudo perfeitinho, tudo bonitinho. A gente tenta 80% do nosso tempo manter as coisas mais organizadas, porque é como a gente gosta. Por isso que a gente tem um monte de baú, de caixa, de outras coisas, porque a gente gosta de deixar pra fora só o que a gente precisa e o resto tudo guardado, porque o espaço é muito pequeno. Além disso, algo que já aconteceu com a gente é precisar sair correndo do camping para uma eventual emergência. A gente estava acampando em determinado lugar, a Natália caiu e cortou o supercílio daqui. Então a gente teve que jogar tudo para dentro da Kombi e sair correndo atrás de hospital, de posto de saúde para fazer ponto. Nessas horas facilita demais ter uma organização um pouco melhor e ter lugares aí para colocar tudo, porque a gente só jogou tudo rapidinho, acho que em 10 minutos a gente estava saindo do acampamento. E uma pausa nesse vídeo agora para te dar um recado, antes da gente mostrar como que tá a nossa casa lá atrás. Se você está chegando aqui agora ou nos acompanha já aqui no canal e tem sugestões ou dúvidas em relação à nossa vida, ao campismo, em relação à nossa Kombi, em relação a qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder todas elas para que você siga nos acompanhando aqui e também sane todas as suas dúvidas. E a gente vai te trazer tudo isso em um próximo vídeo, mas agora bora para a parte mais importante, que é o tour da nossa Kombi. Bora lá! E o primeiro item, e também foi uma das últimas aquisições das nossas reformas, é essa mesinha retrátil aqui, que fica pro lado de fora da Kombi. Ela ajuda muito, principalmente quando a gente chega no camping. A gente vai colocando, eu vou colocando os itens aqui que o William vai usar pro lado de fora, e fora que a gente usa de apoio assim ó, o tempo todo. E também serve para segurar a nossa porta no lugar, porque sabe como que é a porta de Kombi, né? Que fica chacoalhando de um lado pro outro. Aqui, segurando a porta assim, a gente consegue acessar a cabine na frente e ela não fica batendo com o vento, fica super fixa. Agora eu vou mostrar para vocês o principal móvel da nossa Kombi, o maior de todos, que é esse armário aqui. Ele é feito de compensado naval e revestido de curvim, como todos os outros móveis, e a gente optou por fazer as portas de correr para não atrapalhar quando a cama estiver aberta ou quando a gente estiver em viagem com tudo carregado aqui dentro, que aí pode abrir o armário sem problemas. Dentro dele a gente tem uma gaveta onde a gente guarda todos os copos e canecas de café. Também guardamos itens
setorizados em caixas de organização. Então tem caixa para alimento, tem caixa para os temperos, para os legumes e verduras, a caixa só dos itens, panelas, enfim, para cozinhar. Também do outro lado a gente guarda o fogão e o botijão de gás. E mais pra cá a gente tem duas gavetas que a gente coloca pratos e talheres. E o que a gente colocou nessas gavetas foram essas travinhas aqui pra não correr o risco delas abrirem quando a gente vai na estrada, a mesma trava que a gente colocou na nossa geladeira. Essa geladeira aqui, ela é de 42 litros, não é convertida para motorhome de 12 volts, ela é 110 volts mesmo. As únicas alterações que a gente fez nela, pintamos de preto e a gente trocou o lado da porta para poder abrir para cá, né? Porque senão desse outro lado aqui ia ser impossível de acessar. Além disso, esse móvel tem uma bancada enorme que a gente apoia muita coisa aqui em cima, inclusive o único espelho que a gente tem na Kombi para se arrumar. E aí a gente ainda colocou duas tomadas, que elas podem ser tanto da energia externa quanto a que a gente usa aqui com inversor, e o interruptor das nossas luzinhas laterais aqui, o da Kombi. E por último, nesse móvel, esse nicho aqui que tem tudo que a gente precisa na chegada do camping, assim que a gente para. Como o William falou, é o nosso nicho primeira mão, porque a gente coloca aqui as lanternas que a gente precisa, uma coisa que pra mim é extremamente importante, que é o nível para eu poder dormir em paz, sem sentir que eu tô dormindo de ponta cabeça. A gente tem também canivete, tem várias coisas aqui, tem corda, tem essa luzinha aqui que foi a nossa última aquisição, a gente tem mais de uma delas. Ela tem ímã aqui, e aí a gente controla a luz, a intensidade dela, ela não fica muito clara, e o William usa no meio da madrugada para poder fazer xixi sem mijar fora do pote, do porta-pote. Falando em porta-pote, estou aqui sentada nele. Nosso porta-pote de 20 litros, um item essencial pra gente também. No começo a gente era contra, a gente era avesso a ideia de ficar levando o porta-pote dentro da Kombi ou até para acampamento, porque sempre tem banheiro próximo, a gente fica só em camping. Mas até o dia que a gente pegou uma chuvarada, eu me molhei toda para andar uns 20 metros e ir no banheiro, e aí na volta a primeira coisa que a gente fez foi comprar o porta-pote no Mercado Livre. Agora vamos para a parte do quarto da Kombi. Vou mostrar primeiro para vocês os nossos móveis, os baús que a gente usa para guardar as nossas roupas. Nós temos dois baús enormes aqui desse lado. O primeiro a gente guarda todas as nossas roupas, e aí a gente colocou essa luzinha aqui que à noite ajuda muito. Você pode programar ela para deixar com sensor. Então todas as roupas estão do lado de cá. Desse outro lado, esse foi realmente a última reforma da Kombi. Não tinha esse baú aqui, a gente colocou ele há pouco, e a gente colocou tudo que ficava numa outra caixa e que era muito difícil da gente acessar. Então tem necessaire aqui, tem mochila, tem a tela do nosso projetor, que mais? Tem a parafusadeira, a gente guarda a nossa pia que fica do lado externo aqui dentro também. E na frente dele a gente ainda colocou uma portinha, que aí a gente coloca as necessárias de escovas de dente, papel higiênico e os outros itens de higiene pessoal. A gente instalou puxadores que são travas, eles são bem comuns para quem usa em motorhome, a gente já usou também quando a gente construiu o motorhome dos meus pais, que fica assim quando tá travado. Além disso, a gente colocou para durante os dias que a gente tá parado, não precisar ficar abrindo e fechando isso aqui, mas essa travinha aqui que a gente só puxa por aqui. E também um amortecedor para poder deixar a tampa aberta, porque elas são bem pesadinhas. Esse último armário aqui, a gente adquiriu ele junto com a instalação do nosso teto Star Roof. Então esse aqui é o único móvel que a gente não fez na Kombi, que foi o Vitão lá da Camper Kombi que fez pra gente. E nele a gente coloca as toalhas de banho, lençóis e os casacos mais grossos de inverno quando precisa. Agora o Neninho vai explicar pra vocês sobre a nossa cama, como que a gente faz a montagem dela, e também o baú que tem embaixo dela, que tem toda a nossa parte de elétrica e outras tranqueiras que a gente carrega, que ele fala que eu gosto de falar muito, mas ele também gosta de falar. Bom, então vou falar pra vocês aqui agora da nossa cama e nosso assento também. A gente está aqui na configuração carro, né? Então aqui cabem duas pessoas agora confortáveis, com o cinto de segurança, então é só puxar o cinto de segurança e colocar. E embaixo dele a gente tem um baú. Esse baú ele é acessado de duas formas, tanto aqui por cima, tirando o banco, e aqui também pela parte frontal. Essa daqui ficou legal, essa parte frontal, porque são tampas que eu fiz com as mesmas presilhas aqui dos armários de trás do nosso quarto, que você tira elas e ela não tem dobradiça embaixo. A gente apenas pode puxar para cima. Então se tiver alguma coisa aqui impedindo, a gente só puxa elas. E por que elas não caem? Porque além dessa trava aqui, elas têm também ímãs. Então é uma forma
de uma forma mais simples dela ficar fechadinha assim. Vocês podem ver, ó, apesar dela ser grande, ela não fica a parte dela aberta porque tem imã. Aí fechou aqui, não cai de jeito nenhum, pode balançar à vontade a Kombi. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente guarda aqui dentro. Nessa parte com os calçados, aqui a gente pode guardar alguns utensílios também, bebidas, uma parte de comida que a gente traz. E aqui no fundo fica a parte elétrica. A gente tem uma bateria estacionária da Condor, um inversor e a gente consegue ligar tudo que tem na casa através desse inversor e da bateria. Então a gente tem energia externa e interna também, a gente tem uma certa autonomia. A gente quer trocar, inclusive, essa bateria aqui por uma bateria de lítio que nos dará uma capacidade um pouco maior. E falando da elétrica, tem também um vídeo nosso falando como foi feita essa instalação elétrica, que é uma instalação elétrica bem simples e é muito assim, é muito fácil de utilizar ela e de instalar ela. Então, se não assistiu esse vídeo aí na nossa elétrica aqui da Kombi, a gente vai deixar o link para vocês aqui, para vocês acessarem e irem direto para ele, que tá muito legal também. E diferente aí do que tem no mercado e da maioria das Kombis que a gente vê, a gente não utiliza aquele banco rock and roll bed, alguma coisa assim. Por quê? A nossa Kombi ela veio com uma estrutura metálica em volta dela, já bem rígida, então muito forte. O que a gente fez foi uma adaptação e nós criamos o nosso método de montagem da cama. Então a gente usa aqui 2 ferros praticamente, um apoio já nessa estrutura do banco e a gente conseguiu nivelar exatamente do tamanho que tem lá a parte de trás do motor. Então a cama fica retinha, super reta, super confortável. A nossa cama tem 1,86 m, se eu não me engano, por 1,20 m de largura. A gente consegue dormir tranquilamente, eu e a Natália, aqui nessa cama. E a gente coloca um pillow, é pillow que chama, Natália? Isso, é pillow. É uma espuminha, como se fosse um lençol. É uma espuminha que fica em cima do banco, então deixa ainda muito mais confortável a nossa cama. E tira todas as emendas, né, das divisórias dos bancos também. Dessas partes aqui que tem a costura também a gente não sente nada. Outra coisa muito legal também dessa configuração que a gente fez aqui é porque com o teto instalado no nosso teto Star Roof, esse banco aqui ele fica perfeito para a gente assistir, fazer um cinema aqui dentro da Kombi, como a gente sempre faz em todo acampamento. A gente coloca o projetor aqui, a tela lá, e a gente fica muito confortável aqui para assistir filme e passar um tempo aqui dentro da Kombi também. E antes de eu passar lá para fora para falar para vocês da nossa, acho que do que mudou a vibe da nossa Kombi, que é o teto Star Roof, eu vou falar para vocês também um pouquinho da iluminação aqui dentro. A gente tem 2 barras de LED, uma de cada lado. Esse lado aqui é ligado por aqui pelo balcão, como a Natália falou, e ele fica exclusivamente ligado à nossa energia externa e da bateria estacionária que a gente tem. Esse lado aqui, ele está ligado à nossa bateria do carro. Então essa luzinha fica ligada na bateria do carro, aqui um LEDzinho também, de cor quente, aquela meio amarela, e essa luz aqui do porta-malas, que é uma luz bem forte, que também é 12 volts, ligada à bateria do carro. Agora, acho que o que eu mais gosto de falar dessa Kombi aqui, que é o nosso teto Star Roof, a gente vai falar para vocês como que é para abrir ele e o que ele mudou na nossa Kombi aqui, para fechar com chave de ouro esse nosso tour pela Kombi. E não tem outra maneira de eu começar a falar para vocês do teto se não for assim, aqui, em pé dentro da Kombi. A nossa Kombi é Kombi Clipper, aquela que tem o teto baixo. Eu tenho 1,85 m e esse teto me dá a oportunidade de ficar em pé aqui dentro, porque ele tem 2,10 m de altura. Então fica super confortável, a gente ganhou um espaço de circulação aqui muito bom. O manuseio do teto Star Roof também é muito simples, então basta você puxar aqui esse gatilho de segurança que tem, que destrava um pininho aqui na lateral dele, você puxa, abaixa ele, recolhe a lona para não ficar a lona pro lado de fora, baixa ele por completo dos 2 lados, trava as 4 travas de segurança que também tem nos 4 cantos e aí tá pronto para rodar. Quando você chega no camping, você faz o inverso, né? Então destrava ele primeiro e aí depois ergue as 2 pontas dele. Você pode erguer uma ponta ou as 2. A gente já ficou estacionado em alguns lugares só com a parte da frente aberta na Kombizinha, que é inclusive o nosso logo na verdade, e ficou muito legal, fica muito charmosa a nossa Kombinha. Benefícios do teto Star Roof, além do espaço de circulação aqui que a gente ganhou. Primeiro, você ganha um espaço a mais aqui que você pode utilizar como armário, inclusive a gente usa muito aqui isso daqui como um apoio para deixar coberta, travesseiro, enfim, coisas assim. Você ganha também uma cama a mais que suporta aí até 120 quilos. Você coloca 4 madeiras igual essa daqui, mais o colchonete por cima e vira uma cama para o seu filho. Enfim, acho que cabem até 2 crianças aí bem tranquilas. E janelas, galera. A gente tem 4 janelas aqui com tela mosquiteiro. Então você pode deixar aberta a janela, que não vai entrar bicho por causa das telas. E vocês não fazem ideia do quanto que isso melhora a refrigeração aqui dentro, como circula ar muito bem aqui dentro. Então assim, minimiza demais o calor aqui dentro, que fica muito mais confortável pra gente.
E eu gosto demais de falar desse teto aqui, porque foi a principal alteração que a gente fez na Kombi e que de fato mudou a nossa vida aqui dentro da Kombi. Tornou a Kombi assim, elevou a Kombi assim num nível que vocês não fazem ideia. Além disso, é feita por profissionais de altíssima qualidade, pessoas que a gente confia no serviço. O Vitão corta a Kombi aqui e reforça toda a lateral da Kombi de forma que não afete a estrutura dela e a Kombi não fique mole, não fique torcendo. Então, se você tem uma Kombi Clipper ou teto alto e quer fazer ela camper ou motorhome, invista nesse teto. A gente vai deixar o contato deles aqui também na descrição desse vídeo. Entre em contato e coloca esse teto no orçamento, porque vale muito a pena. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo do Tour Nossa Kombi. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se pede de vocês aqui quando alguém tira uma soneca do nosso lado. A gente sempre ganha um cachorrinho de estimação pelos campos que a gente passa aí por um determinado tempo. Então, se você tem dúvida de algum item que a gente usou, algum móvel, manda aqui nos comentários ou deixa sugestão para o próximo vídeo. Então tá, e falando nisso, a gente vai fazer um vídeo também só com as facilidades que você deve comprar para o seu camper, que vai ajudar demais você. Então continua aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Até mais, tchau, tchau. Bora comer que eu tô morrendo de fome.